Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos dos Santos. Nesse vídeo a gente vai aprender como é que publica um website no Azure usando o Visual Studio. Beleza? Bom pessoal, para esse exemplo eu vou usar aqui o Visual Studio 2017 RC, a versão pública que você pode baixar lá no site. Mas se você tem o Visual Studio 2015, não há problema, você pode utilizar para fazer a mesma coisa, tudo bem? Eu vou criar então um novo projeto em C Sharp do tipo ASP.NET. Eu vou criar no Framework 461, mas você pode criar e usar qualquer outro framework mais baixo que o Azure vai suportar, tá bom? Eu vou chamar isso aqui de exemplo Azure, tá bom? O nome da minha aplicação, vou dar um OK. Nessa tela, que é onde você escolhe normalmente, né, o tipo do projeto, se é MVC, se é um Web API, se é um Single App ou Web Forms, enfim. Eu tenho aqui uma opção que é o Hosting the Cloud, que já está por padrão marcada, tá? O Hosting the Cloud diz o seguinte, que esta aplicação que eu estou criando agora, então, eu estou partindo do princípio aqui nesse primeiro vídeo, que você não tem aplicação e também não tem o website criado ainda no Azure, tá bom? Então, a gente está criando a aplicação e vai criar também um website. Depois eu vou fazer um outro vídeo, que é a parte 2 desse vídeo, onde eu vou pegar uma aplicação que já existe e vou publicar essa aplicação no Azure também, tá bom? Então, partindo do princípio que a gente não tem nada, então a gente vai criar a aplicação MVC em branco e a gente vai então escolher aqui para hospedar na nuvem. Bom, uma vez que eu escolhi aqui que eu quero hospedar na nuvem, eu vou escolher o tipo da hospedagem, tá? Então o Azure tem lá para uma aplicação web o Web Services, que é um website, tá? Que eu posso usar no formato de host, por exemplo, como o que você tem no mercado, e eu posso depois evoluir isso para uma máquina também, ou eu posso criar uma máquina virtual padrão lá do Azure, e nesse modelo o Visual Studio vai criar a máquina virtual, vai botar o IS dentro da máquina e vai configurar o Web Deploy para que quando eu faça a publicação ele publique dentro desta máquina, tá bom? Aí o modelo que você vai usar depende muito da sua aplicação. E aí, para cada tipo de aplicação ou arquitetura, pode ter um tipo de desenho aqui de nuvem, tá bom? Eu vou partir do princípio que a gente vai usar um website, um app service, ok? Vou dar um ok. Bom, aqui, como eu estou dizendo que eu vou criar uma aplicação, vou criar o website também na nuvem, ele vai me perguntar alguns dados do Azure. Então, por exemplo, eu estou logado aqui na minha conta, mas se você não estiver logado, você pode clicar aqui e adicionar a sua conta. Não tem um website no Azure ainda, estou começando agora, o que eu faço? Vai lá no azure.com, cria sua conta trial, volta depois aqui no Visual Studio e adiciona essa conta trial aqui, tá bom? Bom, o nome da minha aplicação eu vou deixar como exemplo Azure, eu só vou remover aqui a data, ok? O Visual Studio já vai validar se esse nome que você está escolhendo está disponível lá no DNS do Azure, porque depois que a gente publicar, essa aplicação vai ficar como exemplo azure.azurewebsites.net. Então, se esse nome já existisse no Azure, ele ia marcar com um sinalzinho vermelho ali e você teria que corrigir esse nome, tá bom? Numa assinatura, numa conta de Azure, eu posso ter mais de uma assinatura, mais de uma assinatura compondo a minha conta. No meu caso, eu tenho 3 assinaturas, tá bom? Talvez no seu caso, se você acabou de criar sua conta, vai ter uma apenas. Eu vou escolher aqui uma assinatura que chama Azure MSDN, que é onde eu vou publicar essa minha aplicação, tá bom? O grupo de recurso é um agrupamento de recursos do Azure. Então eu posso, por exemplo, agrupar os recursos de acordo com a localização ou o data center que eu estou usando. Então, por exemplo, esse meu recurso chamado CDS Linux SQL, ele está no East US, né, o data center lá dos Estados Unidos, mas eu posso criar um novo resource group aqui, por exemplo. Então eu vou criar aqui como um exemplo Azure, recurso, tá? Vou dar um OK. E depois eu vou escolher o Service Plan. O Service Plan você tem que prestar bastante atenção. Eu vou criar um novo aqui. Eu vou chamar de exemplo Azure Plan, vou deixar o que está aí. Nesse plano, eu vou escolher qual data center eu vou utilizar. Então, olha só, eu quero usar o data center do Brasil e, principalmente, qual o tamanho da máquina que eu vou usar. Como assim tamanho da máquina? Eu posso, então, quando eu vou publicar uma aplicação web, um app service, eu posso usar o modelo free, que é um modelo restrito, acho que a 160 MB de download, o que não é o nosso caso, né? A gente precisa de um pouquinho mais. Eu posso usar um shared. O shared é como se fosse um host. Então eu vou publicar minha aplicação num host onde podem existir outras aplicações, ou seja, esse servidor tem mais de uma aplicação, não necessariamente vão ser minhas, obviamente, né? Pode ter aplicações de outras pessoas, e eu vou compartilhar recurso com elas. Se você precisar
de uma máquina exclusiva, eu posso então selecionar aqui uma máquina de acordo com o modelo da máquina, quantidade de núcleos e tamanho de memória. Mas eu posso começar no shared, então eu estou começando a minha aplicação, eu vou começar no shared, que é um plano até mais barato, e aí, conforme a necessidade, eu posso migrar para uma máquina inteira. E essa máquina, apesar de eu não ter acesso diretamente à máquina, eu vou ter uma máquina dedicada a rodar o meu website. E aí eu posso trabalhar a escala dessa aplicação. Por exemplo, eu posso colocar mais de uma máquina, posso aumentar a capacidade da máquina, enfim. Que é o conceito da nuvem, né? A gente vai começar aqui com o shared mesmo, beleza? Então tá, eu tenho aqui tudo pré-configurado. Configurei meu nome de aplicação, configurei minha assinatura, enfim. Eu vou dar um botão Create aqui agora. O Visual Studio vai então criar o meu projeto primeiro. Então ele está criando aqui o projeto MVC, tá? Então se eu olhar aqui embaixo na tela, ele está adicionando os pacotes do MVC. E na sequência ele vai começar a criar o website. Então eu vou mostrar para vocês aqui, olha. Você vê aqui em View, Other Windows, eu tenho aqui, cadê? Web Publish Activity. Então ele está mostrando para mim aqui que ele está criando o site no Edge. Então por enquanto ele não fez nada, ele está fazendo ainda. Começou preparando. Então olha só, eu vou abrir aqui o browser, eu já estou logado na minha conta do Azure e já estou selecionado aqui em App Service. Vou dar um refresh. Olha só, ele já criou, ele começou a criar os recursos, olha só. Ele está preparando, ele está criando o meu website. Então se eu clicar aqui no website, deixa eu só voltar aqui. Ó, o website está rodando já, eu vou clicar aqui. Ele vai trazer as características do website. Ele criou aqui, conforme eu tinha dito antes, ó, exemplo azure.azurewebsites.net. Então, se eu clicar aqui no site, ele abriu aí um site em branco, que é um site padrão do Azure, tá bom? Se eu voltar aqui no Visual Studio, olha só, ele fez aqui a publicação e o meu site está pronto para receber a aplicação agora, tá? Então, eu tenho a aplicação padrão aqui criada, uma aplicação MVC padrão, o que a aplicação faz aqui não vem ao caso, mas é o template padrão do Visual Studio. O que interessa aqui é como é que a gente publica essa aplicação. Imagine que seja a sua aplicação aqui. Eu vou clicar com o botão direito e vou dar o Publish. Então, olha só, quando eu dei o Publish, ele já tem um perfil configurado como um Web Deploy, já tem aqui o endereço de publicação do meu website, o nome do site, o usuário e a senha que ele criou quando criou o website. Tá? E a URL de destino que ele vai publicar. Eu vou avançar. Posso escolher aqui ainda se é debug ou se é release. E eu tenho aqui outras opções, como, por exemplo, pré-compilação, excluir arquivos do AppData, remover arquivos adicionais, enfim. E eu vou dar aqui um avançar e vou clicar aqui no Preview, tá bom? O que o Preview vai fazer? Ele vai compilar minha aplicação agora e vai comparar o que eu estou mandando com o que já existe no site e ele vai selecionar somente os arquivos que modificaram. No nosso caso, é uma aplicação nova, então todos os arquivos vão ser adicionados. Então, antes de clicar na publicação, eu só vou falar um pouquinho desse alerta que apareceu aqui. Como eu estou criando uma aplicação web e eu estou construindo tudo a partir daqui, o Visual Studio já está me dizendo aqui, olha, por que você não cria um Application Insights também para essa aplicação web? O Application Insights, se você ainda não conhece, nunca ouviu falar, é uma ferramenta de telemetria, ou seja, de coleta de dados para a sua aplicação web. Então, ele coleta dados de uso, qual página que foi mais acessada, o tempo de carga das páginas, qual o tipo do browser, resolução, enfim. Coleta várias informações, inclusive informações de erro da sua aplicação. Como não é o nosso objetivo aqui falar de insights, você pode procurar na internet depois conteúdo sobre insights, tem bastante coisa lá. Então, olha só, ele selecionou aqui e listou todos os arquivos que ele vai ter que mandar para lá. Logicamente, todos os arquivos estão aqui porque o site é novo, tá bom? Eu vou dar aqui um Publish e ele vai então começar a publicar o meu website lá, tá bom? Eu só vou minimizar essa telinha aqui para deixar de baixo. Olha só. Ele está começando a publicar, então ele vai listando aqui tudo que ele está fazendo. Está criando diretórios. Aqui é como se ele tivesse conectado aqui, como se fosse um FTP, por exemplo, e ele estivesse jogando os arquivos de um lugar para o outro. Ao final desse processo, quando o Visual Studio terminar a publicação, ele abre o website, vai abrir o nosso website. Né? Eu vou abrir aqui, ele terminou, olha só, eu vou voltar aqui para o Chrome, e eu vou abrir aqui o nosso website de novo. E aí você vai ver que eu tenho a aplicação padrão publicada aqui na nuvem, tá?
Então, olha só, está aqui, bem simples. Então, eu construí a aplicação, criei o website, publiquei a aplicação. Legal. Mas e se eu estiver publicando pela segunda vez? O que vai acontecer? Então, vamos hipoteticamente, eu vou mudar esse nome aqui de ASP.NET para um outro nome, tá bom? Então, eu vou abrir aqui o meu projeto, vou aqui na minha view, na minha home, no meu index. Está aqui, ó, ASP.NET. Eu vou colocar aqui, ó, exemplo de publicação. Deixa eu escrever bonitinho aqui, publicação. Vou apagar isso aqui, vou salvar e vou novamente clicar com o botão direito, Publish. Vou dar um preview de novo e olha que interessante agora. O Visual Studio vai, de novo, vai compilar a aplicação, vai determinar os arquivos que foram modificados desde a minha última publicação. Então ele listou agora aqui somente 4 arquivos, que são os arquivos que ele precisa mandar para lá. Então eu vou clicar no botão Publish e ele vai mandar somente os 4 arquivos. Então não preciso mandar todo o website de novo para lá, o que me dá um ganho de tempo bem interessante. Então já publicou, vou voltar para cá, vou dar um F5 aqui no meu website e vai trocar o nome para ASP.NET. Então vocês estão percebendo que o processo é extremamente simples e eu posso fazer isso tudo de dentro do Visual Studio, tá bom? Então já mudou, olha só, já está publicado, eu estou com o website rodando na nuvem. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como é que eu publico um website que já existe, uma aplicação que já existe num website do Azure. Valeu, pessoal, um abraço.